Olá, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui junto aos amigos do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier. Hoje nós vamos então estudar um tema que é muito interessante, que está muito relacionado a nós porque fala sobre família. E é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos, honrar pai e mãe. Mas antes de nós entrarmos efetivamente no Evangelho, nós queremos buscar algumas referências que as obras espíritas nos trazem acerca da família, desse núcleo que nós sabemos que é formado por espíritos amigos, mas também por inimigos do passado, por aquelas pessoas com as quais nós acumulamos dívidas, ou talvez aquelas que devam em relação a nós. Então, nós queremos começar trazendo um trecho que nós encontramos, na verdade, em O Livro dos Espíritos, na questão 774. Nessa questão, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Olha que pergunta interessante. Ainda hoje, nós observamos companheiros encarnados que acreditam que a família é apenas uma convenção social, uma regra que foi criada para controle, e defendem o afrouxamento dos laços de família. Mas olha o que os espíritos responderam. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a gente observa que existe uma finalidade. Nós não somos colocados num núcleo familiar por acaso. Deus faz isso para nos dar a oportunidade do aprendizado do amor. E na sequência, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é muito simples: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a família é aquele local onde nós aprendemos a abrirmos mão, a convivermos com tolerância, com paciência, com aqueles que são difíceis, com aqueles com os quais nós tenhamos algum tipo de dificuldade no relacionamento. Então, nada é por acaso, nós não estamos na família que nós estamos por acaso. Bom, nós queremos buscar agora o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 62, Emmanuel nos traz uma reflexão sobre a parentela. E ele nos diz assim: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Vejam só, a gente vê isso aqui acontecer muito, não é? A pessoa que de repente ela se envolve com a religião, ela quer se dedicar, ela tem verdadeiro amor por aquilo que ela faz, mas ela não tem a compreensão da família, que não entende aquilo, muitas vezes não aceita. Olha o que o Emmanuel diz: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde
nas santas expressões da família. Gente, olha que interessante. Então, na verdade, quando nós pensamos em família, nesse termo mais amplo, nós vamos nos lembrar da grande família espiritual a qual nós fazemos parte. Mas também há aqueles espíritos que nos são afins, com os quais nós temos laços de afeto profundos, desenvolvidos, iniciados há milênios. E de tempos, né, no decorrer dos tempos, vindo juntos em diversas reencarnações, esses laços vão se fortalecendo. Então, nós temos aquele grupo de espíritos familiares, com os quais nós não temos nenhuma dificuldade de amar. Nós não temos nenhuma dificuldade no relacionamento. Mas existe a parentela. E a parentela é aquela que ainda não existe a vinculação espiritual. Nós sabemos que muitas vezes na nossa família reencarnam espíritos que estão vindo conosco pela primeira vez. Ele foi colocado nessa família por uma necessidade de aprendizado para ele e também para nós. Mas essa que hoje é a parentela, ou seja, aqueles espíritos com os quais nós ainda não temos afinidade, sejam eles por serem estranhos e estarem chegando agora, ou por serem desafetos do passado, esses, por sua vez, quando aprendermos a amar, eles se tornarão da nossa família. Então, eu achei bastante interessante essa reflexão. E aí, Emmanuel termina dizendo assim: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera das maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. É muito bacana, né? Então, aqui Emmanuel já nos ajuda clareando um pouco a diferença entre realmente a família, que é a família espiritual, e a família pelos laços consanguíneos, que muitas vezes ele chama de parentela. Então, na nossa família de laços consanguíneos, nós podemos ter tanto membros que fazem parte dessa nossa família espiritual, quanto outros que estão aqui com o objetivo do aprendizado, para aprendermos a amar nos uns aos outros, e um dia nos tornarmos todos de uma mesma família. Bom, mas aí nós temos um outro livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Coragem. E aqui nós temos um trecho muito interessante, que diz assim, na lição 22, cujo título é Quando Puderes. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando pareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Gente, olha só que interessante. Emmanuel vai trazendo aquelas situações de dificuldades que nós vivenciamos nos lares. A dificuldade de relacionamento do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, não é? Entre irmãos. E ele sempre nos falando, quanto puderes, tolera. Quanto puderes, ou seja, façamos um esforço para lidarmos com essas situações, tentando vencê-las até o limite das nossas forças. E aí ele diz, apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos para diante arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Ou seja, aproveitemos o momento que nós temos hoje, vivendo hoje, essa família que Deus nos possibilitou, nos ofereceu para o nosso aprendizado. Ainda no mesmo livro, no livro Coragem, lá no capítulo 34, que nos fala sobre os filhos indiferentes. E aí, olha só,
Quando te observes perante um filho diferente, não te permita inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora e pede luz para o entendimento. O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres, que o tempo ocultou e que a lei te oferece de novo à presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. Na verdade, então, muitas vezes nós temos relatos de pais, de mães angustiados, porque têm dificuldades em lidar com alguns dos filhos. Não entendem o porquê dessa diferença. Os filhos são todos criados da mesma forma, ali naquele mesmo ambiente, por que uns são tão diferentes dos outros? E o Espiritismo, ele nos traz essa resposta. Porque ele nos mostra que os filhos, na verdade, quando eles chegam até nós, e Deus nos dá essa responsabilidade de conduzi-los para o bem, eles já trazem toda uma bagagem, que eles foram acumulando ao longo do tempo, das reencarnações. Então, é natural que nós tenhamos, sim, os filhos diferentes. Aqueles que não se afinizem conosco na forma de sentir, na forma de pensar. E aí está a nossa oportunidade de tentarmos conduzir esse filho no caminho do bem, desde cedo. Então, é mais um alerta que o Senhor nos oferece, porque se nós não nos empenharmos nisso agora, certamente nós teremos que retornar numa outra situação para cumprir a tarefa que nos foi confiada e que nós não nos interessamos. Porque veja bem, a questão é, quando eu não me esforço, quando eu desisto, eu estou abrindo mão de uma responsabilidade que Deus me confiou. A partir do momento em que eu faço tudo o que é possível, mas eu não obtenho êxito, aí é diferente. Porque eu dependo também do livre-arbítrio do outro. Mas se eu faço tudo que está ao meu alcance, com todos os esforços, eu cumpri a minha parte. Isso não quer dizer que nós não vamos nos angustiar por conta desse filho. Porque se nós os amamos, nós sempre vamos querer estar onde eles estejam, tentando resgatá-los e trazendo para o bem. Não é? Eu quero buscar mais um livro, psicografado por Chico Xavier, que é Estude Viva. E no Estude Viva, nós encontramos o seguinte, o título da lição é Na Seara Doméstica. E ele fala, todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Ou seja, então, a família é esse instituto de educação onde nós vamos estagiar nesses grupos diversos para o aprendizado de reencarnação e reencarnação. Temos, assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas que mais estranhamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E por muito se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais perto, a mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso a fim de ajudá-los cultivar a bondade e a paciência com que, no outro tempo, fomos auxiliados por outros. Nós temos certeza de que nós já fomos os filhos problemas. Nós já fomos aquelas criaturas que foram auxiliadas por outros, que queriam nosso bem, em núcleos familiares diversos. Se hoje nós estamos na condição daquele que deve auxiliar, que nós então busquemos desenvolver essa paciência, essa tolerância, no sentido de auxiliar. E aí depois, um outro trecho mais abaixo da mensagem diz: em qualquer circunstância é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade a fim de aprendermos uns com os outros e ampararmos reciprocamente. À vista disso, quando mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum. E sim, recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim
de conformidade que o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Então, na verdade, ele nos recomenda o apoio da prece, o recurso da oração, pedindo aos benfeitores amigos, ao nosso espírito guardião, aos protetores espirituais dos nossos filhos, problemas, para que nos ajudem, para que nós possamos, sim, desenvolvermos essa tolerância, essa paciência, essa sabedoria de lidarmos com aquela situação, de lidarmos com as dificuldades do lar, buscando o objetivo ao qual nós nos propusemos, que é o aprendizado do amor, é o aprendizado que todos nós recebemos quando estamos em família. Olha, gente, são muitas obras que tratam sobre esse assunto, né? Muitas, muitas mesmo. Eu gostei também muito das questões 175 e 176 do livro Consolador, de Emmanuel. Na questão 175, Emmanuel perguntado a Emmanuel: o estudo da família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que pergunta interessante. Será que as famílias se formam ao acaso? Nós sabemos que não. Emmanuel diz: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, aí ele segue, né, respondendo, nós vamos ler só esse trecho aqui, e fica aí o convite para que vocês possam consultar a obra O Consolador de Emmanuel. E na questão seguinte, no 176, a pergunta: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verificam na Terra? É interessante isso, porque essa pergunta, porque muitas pessoas acreditam que a reencarnação, ela enfraqueceria os laços de família. Porque a família que eu formasse nessa reencarnação, quando eu retorno ao plano espiritual, eles são a minha família, eu sei quem é minha mãe, quem é meu pai. Mas depois, numa nova reencarnação, eu posso nascer com outros espíritos, nas posições de pais, de mães, de irmãos. E aí disse, mas então, e aqueles laços que foram feitos? Isso, na verdade, é uma visão materialista, do mundo material. Porque os verdadeiros laços são os familiares, são os espirituais. Não são os laços da matéria. Os laços consanguíneos ou da matéria, porque muitas vezes nós estamos numa família sem pertencermos consanguinamente a ela. Mas os laços da matéria, da família material, eles são a oportunidade que nós temos do aprendizado do amor. Então, na verdade, a nossa família ela vai sempre se ampliando. E é justamente o que Emmanuel diz aqui. Os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção, que alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam, à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do futuro. Quando então nós vamos ampliando essa nossa família espiritual, aqueles que já estão mais adiante nessa senda evolutiva, eles se preocupam com os que ficam na retaguarda. E são eles que intercedem por nós, são eles que nos estimulam, que nos apoiam, para que nós possamos segui-los, chegar até eles, rumo à perfeição que Deus, nosso Pai, nos destinou. E isso é muito bonito, né? Nós imaginarmos que, se hoje nós temos aqui a nossa família material, formada por laços, né, de sangue ou não, nós temos uma família muito maior quando nós pensarmos no aspecto espiritual. Porque em diversas outras reencarnações que tivemos, poderemos ter tido ao nosso lado espíritos que se tornaram muito queridos ao nosso coração, na condição de pais, de mães, de irmãos, de cônjuges, e que não deixaram de nos amar. Nós que estamos aqui reencarnados, temporariamente esquecidos desse passado, não conseguimos identificá-los. Mas nós sabemos que nós temos essa quantidade imensa de espíritos que nos amam, que querem o nosso bem e que fazem tudo para nos ajudar. Então, a reencarnação, na verdade, ela amplia os laços de família.
Luz no Lar, de Chico Xavier, também. A mensagem que vem é: não ouvides que teu filho, sendo a materialização do teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes é um lírio que plantaste no tempo. Contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar, ou pedra que te pode ferir. Recebe-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. É uma mensagem longa, né, de Emmanuel, e depois também a gente convida, né, aos irmãos que possam ler no livro Jesus no Lar, de psicografia de Chico Xavier. A lição é a 46, cujo título é No Lar. E aí tem uma outra frase muito legal aqui que ele fala: ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Então nós percebemos, olha, de tantas obras, né, que nós temos aí como referência, nós trouxemos aqui algumas, mas existem inúmeras outras, a importância que representa os laços familiares. Mas agora que nós já percebemos isso, né, já sabemos dessa importância, nós queremos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nessa lição do item 9 do capítulo 14, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Se nós já sabemos que essa família, ela é formada por afetos, mas também por desafetos do passado, é natural que nós entendamos que não será somente de harmonia as nossas relações. Então, o texto aqui, que foi inclusive ditado por Santo Agostinho, um texto assinado por Santo Agostinho, recebido em Paris em 1862. Santo Agostinho começa justamente analisando sobre essa ingratidão dos filhos. E ele fala que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que revolta sempre os corações honestos. E é interessante mesmo, porque quando nós observamos alguém que foi muito ajudado, que foi muito amparado por outro alguém, e que se mostra ingrato, que não valoriza, nós muitas vezes ficamos indignados. Como é que aquela pessoa pode fazer isso? Ela foi tão ajudada, não é? Aquela outra a ama tanto. E aí Santo Agostinho fala que a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Então, quando nós observamos a ingratidão dos filhos em relação aos pais, que muitas vezes são aqueles pais que se desdobraram, que fizeram tudo que puderam para dar o melhor para os seus filhos, e esses filhos não reconhecerem, serem muitas vezes, digamos até além da ingratidão, serem indiferentes com os pais, não cuidarem dos pais como deveriam na velhice, tantas coisas que a gente observa. E aí Santo Agostinho traz esse assunto e nos lembra que é importante que nós analisemos essa questão alongando o nosso olhar, porque o Espiritismo nos traz essa compreensão. Se nós não tivéssemos o conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós ficaríamos ainda mais indignados de imaginar como é que pode uma pessoa que só recebeu bem por parte dos pais ser ingrato, nutrir um sentimento, às vezes, até de aversão, de repulsa. Nós ouvimos relatos de crianças que, até certa idade, sempre que ia para o colo ou da mãe ou do pai, a criança chorava, desesperada, como se ela realmente tivesse repulsa por aquele ser. E o Espiritismo nos mostra as causas disso, porque Santo Agostinho traz isso aqui. Ele diz que, na verdade, quando nós contraímos os desafetos, os nossos relacionamentos do passado, que não foram bons, que nós nos prejudicamos mutuamente, ou fomos prejudicados por alguém, ou prejudicamos, isso faz com que nós desenvolvamos essa animosidade, esse sentimento negativo e ruim em relação ao outro. E muitas vezes nós cultivamos isso durante séculos, esse ódio, não é? Esse sentimento ruim em relação ao outro. Mas vai chegar num ponto que esse sentimento, ele não nos traz felicidade. E no plano espiritual nós vamos perceber que para que nós possamos evoluir e possamos buscar essa felicidade que nós tanto queremos, nós precisaremos aprender a perdoar. E é aí, nesse momento,
em que nós nos colocamos, né, propensos a aceitarmos a reencarnação junto a essas pessoas que nos prejudicaram. E aí a providência divina organiza tudo de forma que nós possamos renascer juntos no mesmo lar. Muitas vezes na condição de pais, de mães, de filhos, de irmãos. E exatamente isso é que explica por que que muitas vezes existe um sentimento de repulsa, um sentimento que não se sabe muito bem explicar, de desconfiança do filho em relação aos pais ou de um pai em relação a um filho. É que inconscientemente ele sabe que ali está um espírito que muito o prejudicou no passado. Ele não entende como isso acontece, mas muitas vezes vem esse sentimento. Então, Santo Agostinho diz, ele fala assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então, ele nos lembra, né, que pensai que a cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o vê-lo sofrer entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Aqui eu me lembro de um exemplo que, se não me engano, está na obra No Mundo Maior, de André Luiz, que conta a história de uma mãe aflita que procura o orientador espiritual. Eu não me recordo se é Calderaro, é um daqueles mentores lá de André Luiz, e ela pede pela filha, a mãe desencarnada, que pede, por favor, o socorro à filha, que tem que ser imediato, porque a filha está prestes a cometer um aborto. Então, eles se dirigem, né, André Luiz com seu mentor se dirige até aquela casa, e lá, André Luiz fica sabendo da história, que aquela jovem, ela sempre teve tudo que a vida material pudesse dar. A mãe a criou com extremos de mimos, nunca falando não, sempre rodeada de cuidados extremos. Então, ela foi uma criança muito mimada, que sempre teve tudo, que não aprendeu a lidar com as frustrações. E quando a mãezinha, então, desencarna, logo na adolescência, ela se vê, de repente, livre, porque o pai estava preocupado com os negócios do mundo material. E ela, então, se joga numa vida desregrada. E nessa vida desregrada, um dia ela acaba engravidando. Mas ela não aceita aquela gestação. Porque ela fica pensando o que a sociedade vai dizer, como que vão me julgar, e ela então planeja o aborto. E na tentativa de evitar que isso acontecesse, os benfeitores fazem com que ela adormeça, e ela então se encontra com a mãe no mundo espiritual. E a mãe vai conversar com ela e aconselhá-la, dizendo do equívoco que ela estava cometendo, e tem uma conversa muito bonita, né, passando orientações para essa filha. E aí a filha diz a ela: e por que a senhora não me ensinou isso enquanto estava aqui? Por que permitiu que eu fizesse tudo que eu sempre quis? Por que não me ensinou a ter limites? E a mãe cai, então, em pranto profundo. Então, eu, né, me recordo desse exemplo, com esse trecho de Santo Agostinho, que, na verdade, muitas vezes, nós, com boa intenção, achando que estamos fazendo bem para os nossos filhos, acabamos por sermos omissos, quando permitimos que eles façam o que quiserem, não é? Com o discurso de que eles precisam ser autônomos. Nós não nos preocupamos com a evangelização dos nossos filhos, porque entendemos que isso eles vão escolher quando crescerem, a sua religião. Permitimos que eles façam somente o que querem, porque queremos dar a eles a liberdade, o livre-arbítrio. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque os benfeitores nos alertam sobre isso, sobre a responsabilidade que nós temos como pais, mães e cuidadores. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Então, isso aqui é para que nós possamos entender os filhos problema. Esse problema não vem do acaso. Existem fatos, laços anteriores do passado,
que podem justificar. E o dever dos pais é lidar com paciência, não desistindo, não desanimando. Porque se o pai faz tudo que está ao seu alcance, ele cumpriu com a sua tarefa. E aí a responsabilidade é do filho. Não que isso nos isente da preocupação, porque nós sempre estaremos preocupados, não é? Então aí Santo Agostinho diz assim: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desse vício, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Observar os nossos filhos desde cedo. Quantas vezes o menino faz atitudes grosseiras, falam palavras, né, assim, baixas, e a família acha bonitinho, engraçadinho. Então temos que estar atentos, corrigindo desde cedo. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso de seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Isso aqui também é muito lindo, porque nós muitas vezes, hoje, que já temos essa compreensão, muitos de nós já podemos estar com os filhos adultos, e hoje, com a compreensão que o Espiritismo nos traz, nós olhamos para o passado e pensamos o quanto poderíamos ter feito diferente, quanta coisa poderíamos ter feito melhor. Mas aí, Santo Agostinho vem e nos diz, não se desespere, porque aquilo que você não conseguiu fazer aqui, Deus vai te dar a oportunidade de retornar para completar a obra. Claro que sabemos que talvez em condições mais difíceis, mas aí vai depender de nós, da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que as suas criaturas sofram sempre. Que mais encorajador e consolador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. E aí depois ele termina dizendo assim: os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, ou seja, nem sempre viremos com essas famílias de afetos já do passado, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse de seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Bem, nós então sabemos que a doutrina espírita é essa bênção que Deus nos ofereceu, que Jesus prometeu que nos enviaria esse Consolador, e ele vem justamente para levantar o véu do nosso entendimento, para o nosso entendimento, entendendo que nada acontece por acaso. A nossa família é o local que nós precisamos
onde fomos colocados. Que nós saibamos, então, lidar com as dificuldades, com as ingratidões, com os problemas nos relacionamentos, fazendo o melhor que cada um de nós pode fazer. Porque se nós fizermos todo o esforço e o nosso melhor, nós retornaremos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, com a consciência tranquila de termos feito tudo que pudemos, em benefício daqueles que se tornaram tão queridos para nós, talvez desafetos do passado, mas que agora passam da condição de parentes para a verdadeira família, ligada pelos vínculos de afeto. Nós agradecemos pela oportunidade e rogando que Jesus abençoe a cada um de nós. Um grande abraço.